Então, hoje, o 12º dia, nós vamos falar sobre o Salmo 37:4, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Que delícia! O que é deleitar de verdade, não é? O que é deleitar-se no Senhor? Deleitar-se no Senhor é muito mais do que simplesmente você sentir alguma coisa boa, tá? Sentir uma emoção boa. Deleitar-se em Deus significa que você tem intimidade com Deus, que você confia nele, que você tem prazer de conversar com ele, prazer de ler a palavra, de falar dele, entende? Isso é deleitar. Deleitar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor. É você fazer aquilo que ele gostaria que você efetivamente fizesse. É obediência, sabe? Você sentir prazer de estar na presença dele. E aí quando diz, ele concederá o desejo do seu coração. Deus é nosso Pai. Eu não sei se é o seu Pai, mas ele é o meu Pai. E como Pai, ele tem boas coisas para nos oferecer. Ele tem bênçãos para nos dar. Aí você pode estar falando assim, Rosângela, olha, eu tenho um pai, que é o meu pai da terra, e ele não é tão bom assim não. Mas a gente não pode comparar nós, um pai da terra, com o pai do céu, em termos de bondade, de misericórdia, de afetividade. A gente não pode fazer essa comparação, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos. Mas se tem algo que o seu pai da terra fez de melhor, o que ele podia fazer de melhor para você, sabe o que foi? Exatamente, dar a sua vida, gerar você, permitir que você tivesse vida. A partir desse momento em que seu pai da terra permite que você tivesse essa vida de hoje, a vida que você tem, isso já é uma grande dádiva. Agora, as outras necessidades que você tem e eu tenho em relação ao nosso pai da terra, aí já é uma outra história. E aí a gente vai ter que contar com aquilo que ele pode nos oferecer, que ele pode nos dar. Eu não sei qual é o seu grau de intimidade com o seu pai da terra, entende? Mas eu quero te dizer que ele fez o melhor que ele podia, ele ainda pode estar fazendo o melhor que ele pode, e tá tudo certo, de verdade. E eu quero que você entenda que Deus é o nosso Pai do céu, que permitiu que nós tivéssemos a vida. O nosso Pai da terra nos gerou, colocou lá a semente lá na nossa mãe, nós nascemos, e o nosso Pai da terra permitiu a nossa existência. Porque se Deus também não quisesse, nós não existiríamos, entende? Então, é sobre isso. E aí eu escrevi aqui assim, ó, o segredo para receber as promessas e deleitar-se é saber quem as possui, entende? Se eu me deleito, se eu me alegro, se eu fico contente com Deus, eu sei que Ele tem aquilo que eu preciso. Então, assim, eu busco nele aquilo que eu estou precisando, diante das minhas necessidades, através da minha oração, sabe? Por quê? Porque Ele possui todas as coisas. E Ele tem as bênçãos para me dar, para dar para você. Então, o convite de hoje é: deleite-se no Senhor, se alegre em Deus. Porque Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, como um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que gosta de abençoar, sabe? Então hoje, nesse desafio do 12º dia, 5 dias, né? 5 horas da manhã, acordando 5 horas da manhã, deleite-se no Senhor. E eu sei, sabe, que você não está aqui nesse momento porque você me ama, porque você me conhece ao extremo, você é íntimo. Não é isso. Você está aqui agora porque você está buscando algo em Deus, não em mim. E aí a palavra dele vai dizer: deleite-se em mim, porque eu vou conceder os desejos do seu coração. E aí a gente já viu que esse deleitar é você se alegrar em Deus. E mais uma vez você pode dizer: Rosângela, você não sabe a vida que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, a não ser que você me contrate para a sua terapeuta. Mas eu não preciso, saber do que você está vivendo agora. Eu só quero que você entenda que a sua vida, a minha vida, ela precisa estar de acordo com aquilo que Deus preparou para gente.
E esse deleitar-se no Senhor, e ainda complementa que Ele vai conceder os desejos do meu coração, os desejos do seu coração, é isso. Significa ser obediente, fazer a vontade de Deus, buscar a presença dEle para a sua vida como um pai amoroso e um pai abençoador. É simples, mas eu sei que não é fácil. Mas é simples, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é simples em tudo. Às vezes nós é que dificultamos as coisas, entende? Então é preciso que eu confiar em Deus, confiar nele, crendo de que ele tem algo muito melhor para a minha vida, melhor para a sua vida. Porque ele é um pai, é um Deus amoroso e abençoador. Muitas pessoas têm ele somente como Deus, mas não têm ele como pai. E essa dificuldade de entender Deus como pai da sua vida é porque você tem dificuldades paternas com seu pai da terra, de verdade. Eu conheço uma pessoa que ela disse assim para mim, eu fiquei analisando essa fala dela. Ela falou assim: Rosângela, eu amo Jesus, mas eu não consigo ter intimidade com Deus. Olha, então é mais fácil para ela ser íntima do irmão dela, que Jesus é como se fosse nosso irmão, do que ter intimidade com o pai. E aí, conhecendo a história dela, ela tinha assim umas questões muito mal resolvidas com o pai dela da terra. E nós fazemos essa transferência, entende? Transferimos a paternidade da terra para a paternidade do céu. Quando nós não deveríamos fazer isso, entende? Não deveríamos fazer. A paternidade da terra é aquela que me gerou, que me deu a vida aqui na terra, que permitiu a minha existência aqui junto com a minha mãe. Agora, a paternidade do céu é aquela paternidade que me criou, que sabe, conhece as minhas necessidades. E como diz esse Salmo 37:4, Ele concede os desejos do meu coração, a partir do momento em que eu me deleito nele, em que eu tenho prazer de estar com Ele. E isso é maravilhoso demais. Esse Salmo 37, ele é longo, mas é um salmo maravilhoso de ler, de meditar, porque pede pra gente confiar em Deus, sabe? Pede pra gente entregar o nosso caminho a Ele. E Ele diz pra gente se deleitar nele, porque Deus vai conceder os desejos do nosso coração. De hoje, assim, lembra disso. Busque mais intimidade com Deus. E se você não tem essa intimidade com o seu pai da terra, não importa. Não importa. Busque essa intimidade com o pai do céu. O seu pai da terra, ele tem limites. Ele é uma pessoa limitada. Ele não tem todo o poder para te dar aquilo que você necessitou, para te dar aquilo que você necessita. Mas o nosso pai do céu, ele tem tudo para nos oferecer. Até mesmo a falta que o nosso pai da terra, às vezes, deixou pra gente. Aquela falta, sabe? Aquela necessidade que você um dia precisou e ele não teve como te ajudar, te oferecer, passar uns momentos contigo. Mas nós temos um Pai do céu que está sempre pronto, sempre a nos ouvir, a nos acolher. E olha, coisa boa é nos deleitarmos no Senhor. E é assim, que você fique com essa palavra de hoje e que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, de verdade. E que você coloque diante dele todas as suas necessidades, todas as suas ansiedades, porque ele vai suprir cada uma delas. Deus te abençoe e eu vou orar agora por sua vida, por minha vida, para que a gente tenha um dia abençoado. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer. Te agradecer principalmente pelo fôlego da nossa vida. Como é bom poder respirar, Pai. E o Senhor nos dá essa oportunidade de acordarmos cedo e estarmos com o Senhor. Buscar a Tua presença, ler a Tua palavra, onde diz que quando nós nos deleitamos no Senhor, o Senhor concede o desejo do nosso coração. Obrigada por Tua palavra nesse momento. E que hoje seja um dia de deleitarmos em Ti, Pai. Confiarmos em Ti, nas decisões que precisaremos tomar, nos desafios que enfrentaremos, nas dificuldades que estão diante de nós, mas que o Senhor nos abençoe e nos ajude a passar por tudo isso, porque o Senhor é um bom Pai, como diz a palavra. O Senhor é um bom Pai que cuida de nós, que está sempre atento a nos ouvir, a nos acolher,
a cuidar de nós. Como diz aqui na tua palavra, diz para nós confiarmos no Senhor, nos deleitarmos no Senhor, entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é aquele que nos ouve, é aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos ama e é o maior interessado, sabe, em nos ver bem. Obrigada, obrigada de verdade por mais um dia de vida. Que o Senhor abençoe e guarde cada um que está aqui nessa live e que vai passar por esse vídeo em algum momento da sua vida. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu não consegui fazer a live com a Patrícia, que nós íamos fazer uma live hoje, mas a palavra foi entregue para você no dia de hoje. Deleite-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Um abraço, Gabriel, um abraço, Ana Cleide, um abraço, Patrícia, e um abraço para você que ainda vai passar por aqui. Um beijo enorme, Deus te abençoe.